Olá, tudo bem? Os distúrbios de ansiedade afetam aproximadamente 20% dos adultos da população norte-americana. Isso significa que milhões de pessoas acabam enfrentando um processo de respostas de luta ou fuga que prepara o corpo para a ação. Quando você está estressado, o cérebro responde provocando a liberação de cortisol, o sistema de alarme da natureza. Ele evoluiu para ajudar os animais que enfrentam ameaças físicas, aumentando a respiração, elevando o ritmo cardíaco e redirecionando o fluxo sanguíneo dos órgãos abdominais para os músculos que ajudam a enfrentar ou escapar do perigo. Essas ações protetoras se originam nos neurotransmissores epinefrina e norepinefrina, que estimulam o sistema nervoso simpático e colocam o corpo em alerta máximo. Mas quando eles são solicitados com muita frequência e indiscriminadamente, a superestimulação crônica pode resultar em todos os tipos de doenças físicas, incluindo indigestão, cólicas, diarreia ou prisão de ventre, e um risco maior de ataque cardíaco ou derrame. A depressão, embora menos comum do que a ansiedade crônica, pode ter efeitos ainda mais devastadores sobre a saúde física. Embora seja normal se sentir deprimido de vez em quando, mais de 6% dos adultos têm sentimentos persistentes de depressão, que acabam dificultando os relacionamentos pessoais, interfere no trabalho, você passa a ter problemas de concentração, problemas de produtividade e também no lazer. Prejudicam sua capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia da vida. A depressão persistente também ela pode exacerbar a percepção de dor de uma pessoa e aumentar suas possibilidades de desenvolver dor crônica. A depressão diminui a capacidade de uma pessoa analisar e responder racionalmente ao estresse. Elas acabam em um círculo vicioso com capacidade limitada para sair de um estado mental negativo. Para piorar as coisas, a ansiedade e a depressão excessivas frequentemente coexistem, deixando as pessoas vulneráveis a um conjunto de doenças físicas e a incapacidade de adotar e persistir na terapia necessária. Embora a ansiedade e a depressão sejam, em algumas ocasiões, em algumas situações, adquiram uma característica persistente, elas são altamente tratáveis com medicamentos, com terapia cognitiva, comportamental, psicoterapia. Sem tratamento, essas condições tendem a apenas piorar. Segundo o Dr. John Frauenfelder, o tratamento para qualquer condição funciona melhor quando os médicos entendem as pressões que os pacientes enfrentam e que acabam afetando o seu comportamento e resultando em danos clínicos. Frauenfelder é médico internista e diretor de uma startup chamada JVion. A organização utiliza inteligência artificial para identificar não apenas fatores médicos, mas também psicológicos, sociais e comportamentais que podem impactar a eficácia dos tratamentos na saúde dos pacientes. Seu objetivo é promover abordagens mais holísticas que tratem o paciente por inteiro, o corpo e a mente combinados. As análises utilizadas pela JVion, uma palavra hindi que significa dar vida, podem alertar um médico quando a depressão de base estiver prejudicando a eficácia dos tratamentos prescritos para outra condição.
Por exemplo, os pacientes em tratamento para diabetes que estão se sentindo desesperados podem não melhorar porque tomam a medicação prescrita apenas esporadicamente e não seguem uma dieta adequada. Sempre falamos sobre a depressão como uma complicação de doenças crônicas, mas não falamos o suficiente sobre como a depressão pode levar a doenças crônicas. Pacientes com depressão podem não ter motivação para se exercitar regularmente ou cozinhar refeições saudáveis. Muitos também têm problemas para dormir o necessário. Então veja que estamos aí diante de coisas que afetam a nossa saúde. A questão da ansiedade, a questão da depressão e que em alguns momentos atuam de forma combinadas, né? A ansiedade é tratada por muitos como uma característica de personalidade. Algumas pessoas costumam dizer isso, que as pessoas que são ansiosas por natureza, né? Hoje já se sabe que o sentimento de angústia pode ser tratado. Comecei a perceber que estava me sentindo pouco equilibrada e isso passou a atrapalhar minha vida. Tinha palpitações, aperto no peito, medo de algumas coisas que quando eu melhorei, parei para pensar e disse, puxa, não tinha tanta justificativa, sabe? Declarou a jornalista Julia Gamba, que foi diagnosticada com transtornos de ansiedade em 2015. Muitos internautas brasileiros acabam se destacando nos serviços de busca, exatamente procurando o termo ansiedade na internet, perdendo apenas para os americanos, de acordo com a pesquisa do sistema analítico BITS. Em agosto de 2021, quem foi ao Google Brasil procurar informações sobre ansiedade estava 5,5 vezes mais interessado do que em janeiro de 2004. A curva começou a crescer com maior velocidade a partir de março de 2015 e se acentuou, obviamente, na pandemia. Então, veja, estamos falando neste vídeo sobre ansiedade, sobre angústia, sobre estresse exacerbado, sobre depressão. Por que estamos falando isso? Nada melhor e mais oportuno do que trazer esse tema para a nossa conversa hoje, após uma semana absurdamente desastrosa para a Bolsa de Valores. Na verdade, tenho certeza que aí do outro lado, muitos viveram momentos de profunda ansiedade, angústia, incerteza, inquietude. Eu tenho certeza que isso potencializou no seu físico, no seu emocional, na sua relação no trabalho, em casa, com a família, porque isso afeta tudo e a gente precisa entender que isso é algo que nós precisamos estar de olho, precisamos observar como nos sentimos diante de uma semana trágica como essa que se encerrou essa semana, né? Então a gente precisa observar como nós nos comportamos, como reagimos, como somos impactados pela Bolsa de Valores. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda canal, no nosso novo canal no YouTube, Café com Ações. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Tive a oportunidade de viver intensamente a maior crise desde a quebra de 1929, que foi a crise financeira global de 2008, a crise do subprime americano. Vivi intensamente isso porque foi nesse período que eu quebrei na Bolsa de Valores. Então, eu lembro-me, e em algum momento eu vou fazer, já prometi isso aqui num vídeo anterior, eu vou fazer ainda uma série falando sobre a crise de 2008, como foi esse momento tão histórico e tão marcante, né? Que eu espero que não se repita mais. Mas é importante falar sobre esse tema e hoje eu resolvi fazer isso, né? Aqui eu procuro trazer essas minhas experiências, essas minhas vivências, as minhas reflexões sobre muitos temas,
Por isso, maratone os mais de 800 vídeos já disponibilizados aqui no canal. Eu tenho certeza que isso vai fazer você mudar de patamar. Você vai mudar o seu jeito de pensar e de agir. Hoje é domingo, estamos fazendo o nosso segundo vídeo de estudo de caso da Oi. A Oi é outra coisa que está sempre estressando muita gente. Porque muita gente entra na bolsa com um pensamento absolutamente equivocado. Quer ganhar no curto prazo, quer mudar de vida numa grande tacada, quer encontrar atalhos para a riqueza. Isso gera uma ansiedade, isso gera um descontrole e isso afeta a nossa saúde, acreditem, afeta a nossa saúde, muito. Vamos pontuar algumas questões aqui nesse meio do vídeo. O que é ansiedade, afinal? A ansiedade, como uma doença, ela é caracterizada pelo excesso de medo e angústia. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, isso acaba incluindo aí perturbações comportamentais relacionadas. Ela só pode ser diagnosticada efetivamente por um médico especialista. Quais são os sintomas da ansiedade? Os principais sintomas são preocupações, tensões, medos exagerados, a pessoa não consegue relaxar, uma sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, preocupações exageradas com saúde, com dinheiro, com família, trabalho, medo extremo de algum objetivo, de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre os pensamentos, imagens, atitudes que se repetem independentemente da vontade, pavor depois de uma situação muito difícil. Quais são os tipos de ansiedade? Nós temos aí 6 tipos de transtorno de ansiedade. O transtorno do pânico, fobia específica, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, né? Temos também os transtornos de estresse pós-traumático, o transtorno de ansiedade generalizada. O diagnóstico sempre precisa ser feito com médicos especializados, né? Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela está sofrendo de uma maneira que se angustia a maior parte do tempo, se sente ameaçado e bloqueado. Inclusive, muitas vezes a pessoa se sente impossibilitada de descobrir a origem do sofrimento emocional, deixando de fazer algumas atividades, o que vai prejudicando ainda mais a sua vida social. E isso vai repercutir no seu físico, isso vai estar influenciando a sua saúde física como um todo, né? Isso acaba influenciando, gerando um nervosismo exagerado, uma irritabilidade, tensões musculares, dores de cabeça, sudorese, dificuldade de manter a concentração. Então, tudo isso repercute muito mal na nossa vida e eu trouxe esse tema exatamente depois de uma semana de bastante turbulência, porque eu digo sempre o seguinte, que nós precisamos trabalhar o nosso equilíbrio emocional, né? Então, toda essa perturbação, todo esse ruído que a gente viu essa semana, né? Esse excesso de volatilidade, o governo totalmente perdido, né? Falando em romper o teto dos gastos. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas muitas vezes eu olhava para o Bolsonaro e enxergava a Dilma. Parecia que ele estava travestido de Dilma Rousseff, porque ele estava seguindo o mesmo caminho. Ele estava dando uma banana para o mercado, dando uma banana para os investidores e querendo justificar o furar do teto dos gastos públicos. Então, Dilma Rousseff se destruiu assim. Eu espero que o Bolsonaro não siga este caminho, né? Porque é um caminho temerário, é o caminho da demagogia, né? Então, isso tudo fez a Bolsa, na verdade, começou a despencar já faz algum tempo, né? Chegamos em 130 e 600 e mergulhamos. E qual o fundo do poço? Teve uma pessoa que faz mentoria comigo e perguntou, qual é o fundo? Eu disse, eu não sei. Porque a depender do que se diga em Brasília, o fundo pode ser muito mais embaixo, né? Pode ser muito mais embaixo. O presidente Bolsonaro saiu com a pérola
na sexta-feira de manhã dizendo que o mercado fica muito nervosinho e que isso pode prejudicar a própria economia e os investidores. Olha, desculpa, presidente, o senhor está completamente equivocado, o senhor não entende nada do mercado financeiro e dos investidores. Os investidores vão para o Vietnã, os investidores vão para a Indonésia, vão para a África do Sul, no estalar de dedos. Não dependem do Brasil para absolutamente nada. Se o senhor quiser transformar este país numa Argentina, o senhor vai seguir sozinho, porque os investidores vão embora. Isso aconteceu com a Argentina. Então, estude a história da Argentina que o senhor vai entender o que aconteceu lá. A demagogia venceu. E o país virou o que é. Lamentavelmente, os investidores se divorciaram do país, não passam nem na porta. Entendeu? O Brasil, até hoje, vem resistindo, apesar da má qualidade da política, porque tem uma elite empresarial de alto nível. Temos aqui pessoas como Jorge Paulo Lema, Jorge Gerdau, Roberto Setúbal, Abílio Diniz, entendeu? Rony Mesler, o pessoal da Arezzo, da Tramontina, nós temos o pessoal da Natura, a Luísa Trajano, o Fred Trajano do Magalu. Nós temos aqui lideranças empresariais excepcionais, excepcionais. Por outro lado, a parte política é podre, podre. Não estou discutindo política, estou aqui trazendo a minha visão enquanto pessoa que é da área corporativa, empresarial e do mundo dos investimentos. Então, estou trazendo aqui o meu olhar sobre esse aspecto, né? Então, é isso que eu vejo. Então, o presidente está errado. Ele precisa entender que a economia depende de investimentos. Os investidores não dependem do Brasil. Tem empresas que estão no Brasil e estão saindo, estão abrindo, vão abrir agora capital fora do Brasil. Está aí o exemplo do Banco Inter, que está fazendo isso. A PicPay vai fazer IPO lá fora. O Nubank vai fazer IPO lá fora. A XP fez IPO lá fora. A JBS quer mudar o seu registro para fora do Brasil. Isso pode ser um movimento crescente. Isso pode ser um movimento crescente de empresas saindo do Brasil. E aí? Então, muito cuidado, muito cuidado. Nós temos que ter cuidado e carinho com os empreendedores, com os empresários, com os investidores. São eles que produzem riqueza, são eles que constroem riqueza. Não é a classe política. A classe política destrói riqueza. É isso que a gente tem que entender, né? É isso que a gente tem que entender. Então, essa foi uma semana traumática, essa foi uma semana conturbada, muita bola fora o tempo todo. Já vem desde o final de junho essas bolas fora. Começou com a questão dos precatórios, enveredou agora pelo teto dos gastos. Tivemos aí, no ápice da sexta-feira, uma quase demissão do ministro Paulo Guedes, que chegou a ameaçar. Então, esse é o quadro. Esse é o quadro. É preciso reverter tudo isso. É preciso reverter tudo isso com inteligência. O país exige pessoas na sua liderança que tenham inteligência. Isso está sendo escasso desde o governo Dilma. Mas é preciso reverter isso. É preciso reverter. É preciso responsabilidade, serenidade. O Congresso Nacional não pode se furtar de fazer parte das soluções. Quase sempre o Congresso Nacional está fazendo parte dos problemas, né? Então isso precisa ser trabalhado. Enfim, mas foi uma semana ruim. É aquela semana que é melhor fechar o computador e fazer outra coisa. Não é? Melhor fazer isso, nada a fazer. Muito bem. Diante disso, aí vem todas essas questões. Por isso eu trago esse tema da ansiedade, do estresse e de como isso pode somatizar, porque a gente precisa trabalhar isso. Nós não podemos perder a nossa paz. Investir é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Temos que ser serenos, temos que ter serenidade, paz de espírito. A Bolsa foi criada para fazer as pessoas ricas. Então, não podemos adoecer na Bolsa, não podemos morrer, ter um AVC, ter um ataque cardíaco, né? Não faz sentido. Então, vamos trabalhar isso. Não sei como é que você se sentiu nessa semana. Gostaria até de saber. Comenta aí. Coloca aí seu comentário. Como foi que você se sentiu nessa semana em que a Bolsa derreteu, em que houve
quedas muito fortes na bolsa, muita volatilidade, quase todas as ações caíram, sem exceção, que às vezes a pessoa me pergunta, por que tal empresa está caindo tanto? Qual que não caiu? Na verdade, todas, né, desabaram. Você olhava o home broker, só tinha linhas vermelhas, 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 vermelhas. Derreteu, né? Então, é preciso que você tenha calma diante desses momentos. Por quê? Porque essa volatilidade sempre existiu, sempre vai existir, sempre representará a tradução real do curto prazo. Curto prazo é isso. Você não conhecia a Bolsa? Bem-vinda à Bolsa de Valores. É este parque de diversões. Isso requer calma. Calma. Para quando tiver aquela descida da montanha-russa, você não infartar. Você curtir a sensação. Eu aproveitei, compartilhei também no meu Instagram, não sei se vocês viram, um vídeo do Luiz Alves, sócio do Henrique Breda, ele dizendo, olha, não se preocupe com essas quedas, 5%, 15%, isso é curto prazo. O investidor é longo prazo. O investidor não pode se preocupar com isso. No longo prazo tudo se ajusta, então não fique angustiado. E eu achei bacana, porque esse é o olhar do tubarão. Esse é o olhar do grande milionário, do mega investidor, entendeu? Ele raciocina diferente dos angustiados, estressados, que geralmente são as sardinhas. As sardinhas quase todas morrem, lamentavelmente. Mas vamos ser rêmoras para ir atrás dos tubarões. Então era isso que eu queria começar esse vídeo, segundo vídeo de domingo, repercutindo um pouco essas questões da ansiedade, da angústia e saber de vocês como foi isso. Porque precisamos sempre falar sobre esse emocional, porque precisamos encontrar a paz, precisamos encontrar o equilíbrio, né? Então é preciso trabalhar isso, senão você não será feliz na bolsa, e aí é melhor sair da bolsa, volta para a renda fixa, para a poupança, porque a bolsa não é para você. Mas se você conseguir entender isso e desenvolver esse racional, aí sim você vai ter paz de espírito, e aí não vai errar na sua tomada de decisão, e vai saber que nesses momentos assim, esquece, deixa lá. É uma semana para esquecer. Fazer de conta que ela nunca existiu. Disse isso para uma pessoa que faz mentoria comigo essa semana. Eu disse a ela, olha, esqueça, ela estava angustiada. Eu disse, olha, faça de conta que essa semana não aconteceu. É o melhor que você faz, né? Agora, falando sobre Oi, que esse é um vídeo sobre Oi, né? A gente precisa entender que comprar boas ações por preços que ainda não refletem a qualidade das empresas, a qualidade de fato que as ações têm, é a nobre arte de quem se dedica a fazer bons investimentos e construir histórias de riqueza na Bolsa de Valores. Então, depois assista de novo esse vídeo para entender isso. Porque nós temos que ter esse trabalho de buscar ações excepcionais, ações extraordinárias, cujos preços não traduzem ainda o valor da empresa. Aqueles cachorros mortos, abandonados na beira da estrada, que ninguém dá importância. E aí é que estão as grandes histórias de construção de riquezas. Isso exige conhecimento, isso exige paciência, isso exige visão de longo prazo. Não existe outro caminho para ter êxito nesse tipo de estratégia. E eu acho, e aí é o meu sentimento, que essa estratégia faz todo sentido quando eu olho para a Oi. E eu venho defendendo isso aqui já há algum tempo, desde o ano passado. A recuperação judicial está avançando, a empresa já mudou, ao meu ver, de patamar, né? E ela possui efetivamente um valor que o preço da ação não consegue ainda traduzir. O valor de mercado hoje da Oi é inferior aos ativos que a companhia tem. Então, já existe aí esse primeiro descompasso, né?
com todas as vendas que a empresa está fazendo, com toda a movimentação de recursos que ela está fazendo, em algum momento este movimento vai começar a se refletir em suas ações. É preciso calma. Está na bacia das almas, efeito de muita volatilidade, efeito de muita especulação. Calma, calma e serenidade. Um dia de cada vez, vamos em frente. Estamos muito próximos de sairmos da recuperação judicial e é isso que importa. Eu acredito que até 15 de novembro teremos ótimas notícias de aprovação da venda do imóvel. Março do ano que vem, a saída definitiva da recuperação judicial. Já estamos vivendo 2022, a Oi já está vivendo 2022, fazendo acontecer seu novo plano estratégico. E isso é muito importante, porque esse plano de 2022 para 2024 é que vai consolidar a nova Oi. Vai consolidar a nova Oi, baseada em fibra, baseada em tecnologia, com 15,5 bilhões de receita líquida em 2024, com a Vital com potencial de pagar em 3 anos dividendos da ordem de 10 bilhões, é isso que está falando o BTG Pactual, numa primeira análise, né, que haverá aí uma possível desembolso de dividendos para os sócios, né, na ordem aí de 10 bilhões. Eles falam em a partir de 2027, pode ser antes, né? Essa Vital, que hoje foi avaliada em 22,3 bilhões, pode estar valendo 70, 80 bilhões daqui a algum tempo. Em 2025, ela vai fazer a IPO, certamente nos Estados Unidos, vai ser mais uma empresa abrindo capital lá fora, né? Isso tudo é muito positivo. Temos recursos ocultos na empresa, temos uma dívida um crédito tributário que pode chegar aí a 14 bilhões, é a estimativa da própria empresa. Tem a questão da mediação com a Anatel, que pode significar aí, num cenário mais conservador, o zerar da diferença que ainda existe a pagar da dívida com a Anatel, né? Estamos falando aí de 1,8 bilhão, pelo menos, é o que podemos ter de resultado aí em 2023, da mediação entre Anatel e Oi, com relação ao contrato de concessão, né, os desequilíbrios que já existem, que a própria Anatel reconhece, né? Então, tudo isso são coisas positivas e que podem sim gerar uma reavaliação muito acelerada do valor da Oi. Lembrando ainda que a Oi Soluções está se modelando e com uma potencial explosivo de crescimento, que eu não consigo estimar. De fato, eu não consigo estimar, né? Eu vejo nela assim, a joia da coroa. O pessoal fala muito da fibra, né? Mas eu olho para a Oi Soluções e digo, olha, a Oi Soluções é a joia da coroa. Porque é tecnologia, múltiplos elevadíssimos, entendeu? E coisas surpreendentes. Daí, o 8, que é o programa de aceleração, o ambiente de aceleração de startups que a Oi criou, dali pode sair um unicórnio. Uma empresa avaliada aí acima de 1 bilhão de dólares, entendeu? Então é isso, é disso que estamos falando, né? São negócios que podem exponencializar com muita velocidade, né? Então, assim, é muita coisa a ser ainda construída nesse caminhar da Oi, certo? Então é isso que a gente precisa estar olhando. Nesse segundo vídeo eu quero deixar essa mensagem de que a gente precisa trabalhar o nosso emocional, que a gente precisa trabalhar essa questão da calma, da paciência, da tranquilidade e ao mesmo tempo perceber que a Oi está fazendo uma revolução, que essa revolução está perto do seu fim, do ponto de vista da saída da recuperação judicial e que a nova Oi já nasceu, ela já está acontecendo e essa nova Oi, ela promete apresentar resultados crescentes com o passar do tempo. A cada trimestre veremos uma Oi cada vez mais robusta, com cada vez mais musculatura. Uma liderança impecável do CEO Rodrigo Abreu, uma liderança excepcional, né? É isso que a gente está vendo. Um líder que tem um perfil do que o Jim Collins fala de líder nível 5. Fazendo um trabalho maravilhoso, obviamente com uma equipe que dá sustentação a ele, porque ninguém faz nada sozinho, tem que ter equipe de qualidade, né? E a Serede performando assim excepcionalmente, né? Fazendo o processo de fibra
acelerado, passando aí fibra de forma acelerada, fazendo a conexão, né, com o cliente. Então, tudo caminhando bem nessa reta final, e tudo isso, em algum momento, vai repercutir, né? Disso eu não tenho dúvida, porque isso eu aprendi, isso eu lhes garanto, porque eu aprendi. Preço e valor se encontram um belo dia. Pode demorar, mas se encontram. Ah, bom, e quando se encontrarem? Aí eu vejo o potencial para essas ações da Oi certamente performarem em algum tempo, né? Em algum tempo, que tempo é esse? Não dá para cravar, né? Vai depender de muitas coisas, até porque muitas coisas estão sendo modeladas, mas dá para sim olhar, e eu já fiz essa afirmação aqui, eu vejo as ações da Oi num processo de médio prazo acima do preço da TIM. Vejo isso de forma muito clara. Essas empresas pequenas de fibra ótica, né? Unifique, Desktop, se elas valem isso que o pessoal diz que elas valem, a Oi vai valer mais, eu não tenho a menor dúvida, porque a Oi é muito maior do que isso que está aí, né? Então tem empresa aí sendo precificada, essas pequenas empresas sendo precificadas em R$17. Bom, se é isso, a Oi vai valer mais, não há a menor dúvida, né? se essa projeção está correta dessas empresas, a Oi vai valer mais do que isso, eu não tenho dúvida disso, né? Mas vamos acompanhando, vamos estudando. É um caso que eu vou, já me comprometi aqui com vocês, eu vou acompanhar este caso pelo menos até o seu IPO em 2025. É um caso que eu vou estar pelo menos até essa data fazendo o acompanhamento, né? A gente vai estar sempre de olho no que está acontecendo na empresa, e se a empresa continuar entregando o que está prometendo, continuando executando de forma magistral o seu planejamento, eu tenho certeza que aqui a gente vai ver uma comunidade de pessoas que certamente vão ter muitas histórias de sucesso para compartilhar, e eu vou ter o imenso prazer de contar para todos as histórias de sucesso de vocês, né? Ainda faremos um vídeo hoje para encerrar o domingo, mas esse era vamos dizer assim, a reflexão que eu queria fazer com vocês, de que a gente precisa ter, nesses momentos de turbulência, como o que acabou de passar dessa semana, a gente precisa manter o equilíbrio, a paz de espírito, a tranquilidade, para continuar performando os nossos investimentos, entendendo que a política não nos interessa, que o nosso foco tem que ser as empresas, porque a política passa e as empresas continuam, não é verdade? A política passa e as empresas continuam. Então o olho é nas empresas, é isso que nos interessa. O olho é no Rodrigo Abreu, é ele que nos interessa. Fique com Deus, deixe o like, compartilhe com os amigos e até a próxima.